Mas o Corinthians sem o Memphis é muito mais produtivo do que com o Memphis. O Memphis ele só anda em campo e vive de uma ou outra jogada. Ok, colocam ele como craque, mas não é. Você vê, o Corinthians quando não tem o Memphis, os caras correm, os caras se dedicam e é bem compactada a equipe. E ontem o Dorival mexeu bem no time, apesar de não ter peça. Olhava pro banco e não tinha ninguém, velho. Não tinha. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa. E agora vamos ver como a imprensa analisou ali o que eles falaram, né, sobre a grande vitória do Timão. Um time todo desfalcado foi enfrentar o Ceará fora de casa e conseguiu ali a vitória por um golzinho de diferença, gol do Thales Magno. Tá excelente, né? Volta com 3 pontos. Confesso que eu achava muito difícil o Corinthians voltar com uma vitória e consegue vencer ali naquele sufoco, como sempre. Nunca é fácil ali ganhar fora de casa, ainda mais da maneira que foi, né? Com o time todo desfalcado. Uma grande vitória, gol do Thales Magno. E o Ronaldo, a Renata, o Cicinho ali do Dracena puderam elogiar demais a postura do Corinthians, que mesmo com o time todo alternativo, consegue voltar com 3 pontos para São Paulo e ter um respiro, pelo menos, até o final de semana. Resultado inesperado, muitas críticas, perdeu em casa pro Bragantino e deu a volta por cima, fora de casa, lá no Castelão, bateu o Ceará, também 1-0 suado, mas que valeu esses 3 pontos e fundamental no momento para o Corinthians. Coitado da bola, coitado da bola. O detalhe, sempre quando existe, faz a diferença. Às vezes é um bote errado na marcação ou está no canto certo na hora certa. Era um confronto em que a vitória valia muito tanto para o Ceará quanto para o Corinthians, que disputavam diretamente na tabela do Brasileirão. Ou seja, era um jogo de detalhe. Foi um jogo bem difícil, equilibrado, com muitas dificuldades, troca de passes muito morosa, bola muito viva. Um jogo truncado, de poucas chances de gols, né? Corinthians até conseguia espaços na defesa do Alvinegro. Teve também um controle maior da bola, mas faltava o último toque, dificultado pela defesa do Ceará. O Alvinegro de Porangabuçu, quando tinha chances, até tentava uma investida em contra-ataque. O jogo era tão truncado e estudado que até os 43 minutos os goleiros estavam tranquilos. Não haviam feito nenhuma defesa, até porque, até esse minuto, nenhuma das duas equipes havia finalizado a gol. Isso acabou quando o Martínez soltou o pé e o goleiro Bruno Ferreira foi crucial na defesa. Primeiro tempo, assim, consistente. Fizemos algumas correções de intervalo para a gente adiantar um pouco mais as nossas linhas. Os donos da casa passaram a pressionar a saída de bola do Clube Paulista, que tinha dificuldade. O controle do jogo agora passou a ser do Ceará. Mas lembra que é um jogo de detalhe? Então, Carrilho escapou da marcação de Matheus Bahia e fez o cruzamento que passou pelo zagueiro Marco e parou nos pés de Thales Magno, que até se atrapalhou, mas deixou a bola no fundo da rede. Todas as partes do campo estavam quicando muito, muita areia. Então, naquele momento, eu acho que eu preferi dominar. Não saiu o domínio perfeito, mas eu vi que eu tinha espaço, tinha bastante espaço do lateral que estava vindo marcar e o zagueiro que ficou para trás. Então, eu consegui dominar e converter. O Alvinegro de Porangabuçu foi para o tudo ou nada, mas pecou quando era preciso capricho. O Ceará também se jogou para cima da equipe do Corinthians, o que é um fato, depois do gol, e nós precisávamos nos defender. O último terço nosso hoje não foi bom, né? Mérito também do Corinthians, que defendeu muito bem, mas a gente não conseguiu produzir ofensivamente. A gente chegou no último terço, mas fizemos muitas escolhas erradas. Dentre as investidas, Guilherme virou dentro da área e o chute saiu fraco. William Machado também tentou, mas parou em Hugo Souza. Uma vitória para quebrar um jejum do lado corintiano, que ganhou moral para o clássico que vem e ficou ainda mais próximo do G6 do Brasileirão. Olha, a zoeira é muito boa aqui nesse programa, mas eu fico feliz quando eu vejo
O Ronaldão feliz. Sei. Comemora. Eu já disse pra você, resultados assim a gente comemora e não é pouco. Não, eu lembrei da Renata. Falei, Ele fica aqui, não sei, vamos ver. Ele quem comemora sabe. mais a derrota do Palmeiras do que a vitória do Corinthians. Não, o empate do Palmeiras, ele o comemora empate do- mais do que a Triste, eu vitória. vejo que vocês estão com o resultado do Mundial, um dia vocês vão conseguir. Eu fico triste, solidário. Não, eu você fico. dá Fico risada. solidário. Você ficou triste que o São Paulo empatou? E fiquei. Não, o Bragantino, o Mundial do Bragantino é o Corinthians. E o Cleiton também só. Eu senti uma foto desse Cleiton goleiro, mas do Corinthians. O Corinthians é o seguinte, ontem, você assistindo o jogo, o Marlon, o zagueiro de 2 metros do Ceará, ele na corrida ele ganhava dos meninos. Ganhava dos meninos. Aí eu falei, meu Deus do céu, tá acontecendo alguma coisa. Será que o Corinthians não treinou? Será que o gramado tá pesado? Mas o gramado fica pesado pra todo mundo. Sim. Aí o Hugo quebra o tiro de meta, o que acontece? Sai grama, sai a areia, sai tudo. Eu falei, a perna fica pesada. Então quando fica assim, o que tem que fazer? Agrupar o time. Aí o Corinthians conseguiu agrupar e no segundo tempo, por incrível que pareça também, contra o Bragantino, na minha opinião, o Dorival mexeu mal no time. Ontem ele achou um setor do gramado ali, num jogo, que ele venceu o jogo, que ele colocou o Carrinho saiu pela direita, que tinha esse espaço, aí ele cruza pra dentro da área, a bola mastigou a canela do Thales Magno, parou, aí ele fez o gol. Mas ele estava ali. Ele e o goleirão ficaram numa dúvida ali. Você já pede uma dica aí de zagueiro. O que o Marlon fez, O certo é o goleiro definir. Quando fica na dúvida, o goleiro tem que definir. Não o zagueiro ali. Pra mim é o goleiro que tem que definir, porque ele tá de frente. E minha? É minha, ou se não é minha, se pega no pé do zagueiro. Toma chute, toma tudo, mas se pega no pé do zagueiro. Mas ainda bem que eles ficaram na indecisão e saiu um gol pro Corinthians que dá uma tranquilidade no trabalho do Dorival. E ontem o Dorival mexeu bem no time. Apesar de não ter peça. Olhava pro banco e não tinha ninguém, velho. Não tinha. Aí o Ceará tá sem os dois, a dupla, né, de Pedros. Pedro Raul, Do Pedro Corinthians, né? Que era o Henrique, do e aí no Corinthians. final de semana volta todo mundo, né? E Lá são em os que Porto Alegre. fazem a diferença, né, no time do Ceará. O Ceará muito abaixo daquele jogo contra o Fortaleza. Então, um jogo irreconhecível do Ceará, sem poucas emoções, e foi aí paralisado por um Corinthians frágil. Só que vale ressaltar também, o Corinthians, entenda bem, torcedor corintiano, isso não é pegar no pé, querer fazer média, nada disso. Mas o Corinthians sem o Memphis é muito mais produtivo do que com o Memphis. O Memphis ele só anda em campo e vive de uma ou outra jogada. Ok, colocam ele como craque, mas não é. Você vê, o Corinthians quando não tem o Memphis, os caras correm, os caras se dedicam e é bem compactada a equipe. Com o Memphis é tudo aberto, jogam pra ele não marca, ele só anda. Então vale rever isso daí, Dorival. Se tá com tiver medo dele mesmo, já sábado, se tiver mesmo eu acho que você já tá com medo aquela do questão Memphis de no treinador sábado. que era no São Paulo, contra o São Paulo, põe o Memphis no banco. Porque se você colocar o Memphis pra jogar contra o São Paulo, vai tomar taca. Tá, não, ele não vai contra o São Paulo, Sério? não, ele não vai, tá, Cici? Você tá com medo do Memphis, olha aí. Ainda bem que eu tô no meio aqui, entendeu? Calma. Que medo que ele tem do Memphis. Você Já tem que tô se dando a preocupar letra, com quer o Galo. ganhar, tira o Memphis. Você tem Mas que se olha preocupar só, com o Yuri o e com o Galo. Corinthians, ele vai pro Clássico com uma vitória Sim. nas costas. E uma vitória fora de casa contra um time que pertencia à primeira parte da tabela, Edu. E estava na frente do Corinthians. Exatamente. Entendeu? Então, foi uma vitória realmente para se comemorar sim, Ronaldo. Porque eu vou falar assim, o futebol foi duro de assistir. Foi difícil ali, aquele jogo truncado, aquela coisa toda assim. Os jogadores não se ajudaram, mas foi um resultado onde que o Corinthians, a gente sabe esse jogo do Corinthians sempre assim, vai lá no jogo que você acha que você não vai ganhar, ele vai lá e ganha. E o Cicinho ressaltou muito bem. Porque se tivesse, eu acho que o Memphis aí, o Corinthians não tinha ganho do Ceará, Vocês dois têm não. medo do Memphis, Mas, velho? gente, o ano passado, então, o Corinthians ficou na Série A Nesse porque... estilo de jogo, não, Renata. Cadu Ganhou o Paulista por quê? Não, e o porque Memphis ele não tava subiu em lá. cima da Renato, bola. não, E o nesse Yuri, estilo. ele subiu em cima da bola. Ô, Ronaldo, você sabe, Ai, nesse que estilo de lascar. jogo que tem que brigar, que tem que lutar, o Memphis não faz isso. Não, ele faz gol, ele sobe em cima da bola, ele dá drible, ele ganha título. Quem é mais Ele importante, ganhou o Memphis título. ou o Hugo Souza? O quê? Quem que é mais importante? Ô, Xixi, você tem... Eu acho que num time, se você não tiver um bom atacante e um bom goleiro, é difícil. Você tem que ter um coletivo. E a espinha dorsal. Você tem que ter bons alas também. Você tem que ter o cara no meio. Você tem que ter um atacante que faz gol. O nosso Yuri. O nosso Yuri Alberto, bebida. Esse menino vai voltar agora. Junto E com contra o São Galo, Paulo, será? junto com o Memphis. Vocês vão ver. Junto com o Lucas Moura, junto com o Ferreirinha. Vocês esperam pra ver. O tempo é o senhor da razão. Ele sempre dá razão pras coisas, pra quem tem paciência. Não, paciência tipo eu não tenho. eu, né?
Então tá aí, né? Um pouco do que foi comentado, um pouco da zoeira ali. Corinthians vence o jogo difícil, realmente jogo complicado, bem naquele estilo Corinthians, né? Truncado demais. E consegue sair com uma grande vitória, um resultado importantíssimo. São 3 pontos ali onde eu acho que boa parte da torcida ficaria feliz se o Corinthians voltasse com um ponto. Confesso que eu tô nessa leva aí, claro, você torce pra que vença, né? Você quer que o time vença, porém, se voltasse com um pontinho fora de casa, do jeito que foi, sem Yuri, sem Memphis, sem Romero, sabe? Só com o Garro ali dos principais jogadores de frente atuando, cara, vencer fora de casa do jeito que foi, pra mim é uma vitória, assim, espetacular, de verdade, muito boa mesmo do Corinthians. Pelo menos para dar um respiro, consegue 3 pontos importantíssimos, que vai fazer muita diferença lá na frente, né? Eu quero saber o que vocês acharam, comentem abaixo, deixa o like, inscreva-se e diz aqui o que você achou desse jogo, né? Qual foi a sua visão, o que você gostou, o que você não gostou, opine aqui nos comentários. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações, um grande abraço e até logo mais, valeu!